Já que tu citou o Tropa 3, né, ou outro nome, eu não sei como é que seria isso, como é que seria a continuidade do Tropa de Elite, né, cara? Eu não sei até onde você pode falar, o que você já escreveu. Vou fazer aqui uma breve introdução, porque eu sou já assisti esse filme várias vezes, né? O Tropa 2, ele dá aquela evoluída mostrando a milícia, mostrando os políticos envolvidos, né? E o Nascimento chega lá na secretaria e tal, e tem todo aquele discurso. Depois ele desfecha direcionando para Brasília, né? Tem um desfecho direcionando para Brasília. Como é que seria o Tropa 3 hoje, cara? Ele se aprofundaria na evolução do que virou essa milícia, do que virou esse problema de Rio de Janeiro, ou ele sai do ambiente de Rio de Janeiro e foca em Brasília, cara? Não, ele tem. É claro que eu não vou poder falar muito, mas ele tem uma característica muito forte, que é entre o recorte do Tropa 1 para o Tropa 2. Tropa 1 a gente viu ali o drama mais da polícia, né? Do aspecto lá do Matias, do Neto. Sim. Daquela coisa toda ali. A formação né? do Caveira. Da polícia, né? Aí no Tropa 2, você tem a milícia, você tem o sistema institucionalizado em Brasília, né? E a relação entre ambos. Mas entre o Tropa 1 e o Tropa 2, existe um recheio de muitas histórias que vai contar exatamente essa relação que você contou. Por exemplo, vamos supor que eu esteja na sacanagem e estou sentado na sua cadeira, que você é o coronel. Só que eu trabalho para você, eu estou aqui na polícia, tu é o meu superior, mas eu também pulei o muro. Então eu estou lá, estou aqui e estou contigo. E aí eu descubro que um amigo meu tá querendo chegar perto de uma merda que eu fiz com a tua anuência. Então são duas correntes rodando no mesmo sistema, cada uma puxando para um lado. Porque o outro cara não quer resolver não quer resolver para desvendar, para me mascarar. Ele quer resolver para outra frente que ele trabalha para pagar. Tem uma relação de nem sempre vai querer se resolver o problema para a lei, para a justiça. Não. De repente vai resolver o problema para a minha frente. Para a minha parada, para o meu sisteminha, tá ligado? Usando o Estado. Olha só, trazendo o recorte do Tropa 2 para o que nós assistimos hoje, né? Até aqui. Por exemplo, você vai ter na Polícia Civil do Rio de Janeiro um combate muito forte a um determinado grupo criminoso. Agora, eu estou batendo muito forte nesse grupo criminoso porque o grupo criminoso é criminoso e eu sou o Estado, ou porque eu estou batendo forte para beneficiar um outro grupo criminoso que vai entrar e tomar aquele vácuo ali? Bingo! Não é? Bingo, é isso. Então, assim, eu acho que é o recorte real, né? Do que é o Rio de Janeiro hoje. Então, assim, ao mesmo tempo que você vibra com a polícia, de repente, ou o judiciário, batendo num grupo criminoso, prendendo e botando em cana, por exemplo, uma milícia. A família lá do Três Pontes, do Carlinhos Três Pontes. Carlinhos Três Pontes é coisinho, né? A polícia bateu, todo mundo morreu ali. Pô, que maneiro, a polícia tá combatendo. Eu quero acreditar, e até em respeito aos policiais envolvidos nisso aí, quero acreditar que é porque a polícia é o Estado e eles são criminosos. Mas, ou pode ser também porque o outro lado beneficiário pagou para que eu faça isso, né? Eu tô junto com o outro lado que se beneficiou, né, cara? Agora, outro fator que eu vou trazer, pretendo trazer à tona nesse pensamento: quem é mais criminoso? O traficante, que está na comunidade, que comanda hoje mais 40 traficantes ali. Ele é o cabeça. Ele nasceu na comunidade, viveu na comunidade, e ele está hoje plantando lá o fuzil dele lá com o comando, com o sistema dele. Ou o cara que foi eleito pelo povo, tem terceiro grau completo, teve a opção de poder ser um parlamentar, sim, teve a eletividade dele aprovada por X número de pessoas que botou ele lá. Quem é mais bandido?
Cara. Um cara que nasceu no meio da merda, com a bala voando, com um sistema totalmente contrário, oprimido, sem recurso, com os pais numa condição precária, e de repente, por uma oportunidade de sobrevivência e de escolha, que ele quis também. Não estou defendendo escolha de vagabundo, não, tá? Entendo. Mas estou dizendo que também acontece isso. O garoto está numa situação oprimido, não tem para onde ir, olha para as oportunidades e não tem, não tem. Porque se tivesse, ele não estaria morando ali, irmão. Estaria numa situação melhor, né? E aí não tem. E aí, beleza. Ele optou erradamente, foi pro crime, errado, sabe que está no lado errado. Eles têm a consciência que ele não durou muito, eles sabem disso, né? Ou um cara que teve toda a condição, teve conhecimento, botou um terno, uma gravata, está recebendo dinheiro do povo, mas optou em entrar para sacanagem. Irmão, a minha resposta vai ser uma resposta... Eu vou responder os dois, né, cara? Mas eu entendo contigo que popularmente as pessoas vão tender a dizer, né? O cara que quer bater em todo mundo vai falar que nem eu. Pô, os dois estão errados. Mas o público vai dizer, porra, de fato, o político engravatado que teve oportunidade é mais criminoso do que o cara que está na comunidade. Porém, eu só vou fazer um complemento nisso aí, que é o seguinte. Minha leitura. Por que eu falo os dois? Esse traficante que teve uma vida toda contrária, ele teve condições, ele teve um ambiente que fez ele virar o traficante, né? E ele vai se apoiar nisso. Só que se ele nascesse através de outra família, outro ato sexual, outra relação, outro DNA, ele seria exatamente o cara que teve oportunidade e é criminoso engravatado. Porque a essência é que esse cara, com esse caráter, ele vai se diferenciar da grande maioria. E ele vai tender para atividade criminosa. Por quê? Dentro da comunidade, sei lá, tem 100 mil pessoas e tem 100 traficantes, né? E dentro de um condomínio de luxo ou de um bairro nobre, vão ter 100 mil pessoas trabalhando e vão ter 100 na sacanagem. Agora, sim, de fato, é revoltante. Você vê um cara que teve toda a estrutura, todas as condições, e ele sustenta um estado criminoso, né? Apesar de toda a oportunidade, né? Mas eu quero dizer para você que eu concordo que os dois são problemáticos. Os dois são errados. Porém, você falou um ponto muito interessante que me chama a atenção e que está dentro desse contexto de formação das cenas. Contexto de formação de caráter. Uma criança, quando está nos seus 10, 8 anos de idade, até tanto, ele está no período de formação do caráter dele. Quem está numa condição X não é a mesma formação de caráter de quem está na situação Y. Ele pode ter uma família boa, ele pode ter uma instrução boa num local, e no outro, ele tem uma família que não tem tempo e não tem conhecimento dessa estruturação. Os dois estão errados, Glauber. Tanto é que a gente tem vários históricos de todo mundo que nasceu em comunidade e foi buscar a vida da maneira certa. Mas eu quero trazer... Exatamente. Eu quero trazer a análise profunda para dizer que não é tão fácil. Não é tão fácil. Agora, eu quero dizer também que você, quando está num ambiente onde você olha para um lado e para o outro, tem uma estrutura melhor e você opta em fazer isso, o teu peso é sobre 2. Porque você tinha toda a prerrogativa, você tem toda uma atmosfera muito mais favorável e você escolheu entrar por um caminho como esse. Sim. E uma outra pessoa, numa atmosfera completamente diferente. Eu sei que é difícil, mas é difícil de você chapar. Mas quando você vai viver a experiência dentro, minha vida inteira foi jogando bola em comunidade. Eu sei o que eu estou falando. É completamente diferente. Completamente. Tudo que você acha passa a cair por terra quando você vive aquela experiência. O Zé Padilha tem um documentário, não sei se você já viu, que para mim é sublime, chamado Garapa. Não. Ele conta a história da fome, da seca. Você vê Garapa, você vê as pessoas em casas feitas de barro, comendo ao redor delas moscas sem fim. Você quer dizer que aquela pessoa ali,
ela tem a mesma condição de igualdade com uma pessoa que acorda, tem um tetinho simples, mas tem um tetinho no asfalto. Não tem, irmão. Sim. Não tem. A vida dela não tinha paz quando ela comia a ingestão de biscoito de barro. Sim, sim. Que você e eu nunca comemos. Sim. Não tem como ser a mesma coisa. Então, eu quero trazer para justamente tocar no ponto do alicerce, da base, o Glauber. Enquanto não houver um olhar para a desigualdade social real e tentar fazer alguma coisa substancial, o adulto já não tem mais volta, irmão. Mas a criança, o jovem, o adolescente, tem sim, cara. Tem como você mudar uma estrutura de pensamento, de tudo, investindo nesses 3 pilares. Esse é o ponto que eu quero trazer. Sim, te entendo, cara. Te entendo, sem dúvida. Agora, você percebe hoje que os grupos, né, dominantes, políticos, eles exploram exatamente esse retrato, né? Por entender que aquele cara, ele teve uma situação adversa e tal, e ele é criminoso, comparado ao criminoso corrupto, que teve oportunidade, ele acaba usando o sistema para proteger aquele cara, que é o que nós assistimos nos últimos 20, 30 anos, que é o tal do vítima da sociedade, né? Sim. Então, ele vai defender esse Estado aqui, cara, dizendo, pô, esse cara é vítima da sociedade, é o preto pobre da favela, né? De fato, cara, a gente sabe que a vida do camarada na favela, o preto pobre na favela, como a parte política, né, que está militando nessa área fala, a vida dele é infinitamente mais difícil do que o branco rico da Zona Sul, né? A formação do caráter vai fazer com que o preto pobre da favela, com toda dificuldade, mate um leão por dia e mude a história da família dele, e o rico branco da Zona Sul vire o deputado federal vagabundo, o deputado estadual vagabundo. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, ô, Glauber, eu vou te dar um exemplo. A gente está na Barra da Tijuca ali. A polícia está fazendo o seu trabalho na Barra da Tijuca. Perfeito. Fez uma habilitada ali e tal, papapá. Se vem 3 pretos andando pela calçada, 3 negros, eu já não sei mais como fala, né? Mas aí tudo bem. 3 pretos andando, porque querem que fale preto. Tá bom. 3 pretos andando pela calçada. Muito provavelmente, o cara não vai ser abordado pela polícia. Ele está na Cianambetiba ali, em frente ao Barra Mares ali, andando. Muito provavelmente. Mas é fato... Depende, né? Não, no geral, Glauber, no geral. Ele é morador da Barra, no caso? Morador da Barra, morador da vai. Barra, preto, perfilzão, né? Mas se esse cara, esse mesmo cara, estiver lá no Complexo do Lins ou ali nas imediações, tá arriscado alguém parar e dar uma enquadrada no cara. Por quê? Porque aquele ambiente, eu quero falar do ambiente. Eu não estou falando que a polícia está errada, nem que o cara está errado e está no lugar errado. Que aquele ambiente já tem uma característica de ter problema nessa área, de ter um problema mais sério. Então, o ambiente, ele proporciona, sim, um tipo de visão, de preconceito sobre todos os aspectos. É isso que eu quero trazer no discurso. Entendeu? Como um policial, por exemplo, se ele estiver numa zona sul, num ambiente ali onde está todo mundo ali tomando seu shopping no Baixo Gávea, e dependendo se ele for se apresentar como força policial ali, ele vai tomar uma vaia homérica. Daquela sociedade ali glamourizada que quer que a PM do Rio acabe. É isso, irmão. Sim. É o ambiente. Sim. A gente tem que desmistificar isso. E entender o seguinte, se eu melhoro o ambiente, eu melhoro para todo mundo. Fica bom para todo mundo aqui, vai ficar bom para todo o sistema que hoje tem problema com aquele lugar, com aquele ambiente. Entendeu? Eu te entendo, irmão.